Olá, pessoal do sétimo ano do Centro de Estudos John Knox. Nós estamos aqui para fazer uma aula de questões comentadas, tá? Então, você, semana passada, recebeu a apostila sobre advérbios, você fez os exercícios e agora você vai corrigir. Então, corra lá, pegue a sua apostila, pegue caneta, pegue borracha, tudo que você for precisar e vamos lá. Exercícios de fixação, veja bem o que a gente vai corrigir aqui. Anote aí, faça a correção e mãos à obra. Primeira questão, circule o advérbio de intensidade das orações e faça uma seta indicando a que palavra ele se refere. Então vamos ver o que está pedindo aqui nessa questão? Vamos entender direitinho para não errar. Então, primeiro, circular o advérbio. Segundo, fazer uma seta indicando que a palavra a que ele se refere, tudo bem? A palavra a que ele se refere. Então vamos ver. Vamos primeiro circular, pedir que eles fizessem um exercício bem depressa para que pudéssemos começar os ensaios. Está pedindo aqui os advérbios de intensidade. Então vamos ver. Bem é o advérbio de intensidade, tudo bem? Minha prima Carol tem 15 anos, mas é menos alta que eu. Menos é advérbio de intensidade. Caio é um menino bastante esperto. Bastante é o advérbio de intensidade. Ok? Está reciclando todo o lixo em casa. O único advérbio que vai interessar para a gente em cada oração é o de intensidade. Minha mãe ficou meio confusa. Intensidade. Tudo bem? Agora faça uma seta indicando a que palavra ele está se referindo. O bem está se referindo a depressa. Então, bem depressa, bastante depressa, muito depressa. Então, eu tenho aqui, está modificando esse advérbio. Um advérbio modificando um outro advérbio. Só que o advérbio depressa é um advérbio de modo. Tudo bem? Ok, espero que vocês tenham acertado. Minha prima Carol tem 15 anos, mas é menos o quê? Alta. Menos alta. Então, menos é o advérbio de intensidade e alta é o adjetivo que ele está modificando. Então, eu estou o quê? Dizendo que ela é menos alta, ou seja, eu estou fazendo uma comparação, tá bom? Caio é um menino bastante esperto, bastante intensidade, esperto, adjetivo, bastante está se referindo a esperto, bastante está se referindo a esperto, tudo bem? Minha mãe ficou meio que confusa, então está modificando o adjetivo confusa, tudo bem? Então, todos os advérbios são de intensidade, até porque eu falei aqui em cima, certo? Pois além do verbo, eles podem se referir a adjetivos ou a outros advérbios. Lembra o que está lá na nossa apostila? Que o advérbio que se refere a adjetivos ou advérbios, eles são sempre de intensidade, tudo bem? Os advérbios que se referem a adjetivos e advérbios serão sempre de intensidade, tá certo? Espero que você tenha acertado. Vamos lá para a nossa segunda questão. Leia o poema e circule os advérbios, olha só, circule os advérbios e as locuções adverbiais, indicando as circunstâncias que cada um deles expressa, certo? E diga qual palavra cada um deles está modificando, tá? Então, primeiro passo, circular. Vamos lá. Tão, certo? Tão, também aqui. Onde, às vezes, locução adverbial, de perto, locução adverbial, de longe, locução adverbial, depois advérbio. Vamos parar aqui, depois a gente vê o resto. Então, o tão está se referindo a
perto, então está, olha só, tão perto, quer dizer bem perto, bastante perto, tá? Então eu tenho o advérbio de intensidade. Tão vai ser intensidade. Você pode estar colocando assim, intensidade, lugar e tempo. E aí coloca aqui no ladinho, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho tão é intensidade. Olha só. Tão longe, também intensidade. Está se referindo a qual palavrinha? Longe. Intensidade. Por onde é o deserto? Então, esse onde está se referindo ao verbo é. Onde é? Onde é? Onde é lugar. Muito bem. Às vezes é tempo. Ele está se referindo a qual palavrinha? Responde. Às vezes, responde. Às vezes, responde. Então, está se referindo ao verbo responde. De perto, responde. Responde de perto. Responde de longe. Olha aí. Então, de perto, de longe, são advérbios de lugar. Anotem aí, certo? E estão se referindo ao verbo responde. Tudo bem? Espero que vocês estejam acertando absolutamente tudo, ok? Se você tiver com dúvida, você deve ir lá no assunto, assistir a aula novamente. Se você ainda não assistiu, assiste lá, tá certo? Olha só, a gente tem aqui também o advérbio depois, mas depois se esconde, depois se esconde. Então, tá na cara que está se referindo ao verbo esconder, tá certo? Então, eu tenho o advérbio de tempo, depois, tá certo? Às vezes, somos um ou dois. Às vezes, nenhum. E em seguida, tanto. Então, somos um ou dois? É uma pergunta, né? Às vezes, o quê? Somos nenhum. Então, esse às vezes é uma locução adverbial de tempo e está se referindo ao verbo somos, tá? Então, esses três advérbios aqui, locuções adverbiais, os três estão se referindo a somos, tudo bem? Então, às vezes, tempo, em seguida, tempo, tanto, intensidade. Os três estão se referindo ao verbo somos. Tudo bem? Certinho aí? Façam a correção. Palmas para quem acertou tudo, né? Então, quem não acertou deve ir lá no assuntinho e estudar para que possa aprender direitinho, porque esse é assunto do nosso segundo bimestre, tá? Da nossa segunda avaliação, tá bom, meus amores? Tô com saudade de vocês, né? A gente poder se ver, mas se Deus quiser, breve a gente vai estar se vendo, né? Deus é que sabe todas as coisas. Vamos ver aqui. Assinale a frase em que meio funciona como advérbio e diga qual palavra ele está modificando, tudo bem? Então, não esqueçam sempre de ver as palavras-chave do comando, tá? Então, sempre vejam a palavrinha-chave, olha só. Assinale a frase em que meio funciona como advérbio. Diga qual palavra ele está modificando. Vamos ver? Só quero meio quilo. Quando eu falo meio quilo, eu estou me referindo à metade de 1 quilo. Ou seja, aqui eu não tenho advérbio. Aqui eu tenho numeral. Eu tenho quantidade, certo? Eu tenho uma fração, 1/2, meio, tá certo? Então, não é essa a resposta correta. Achei-o meio triste. Achei um pouco triste. É uma circunstância isso aqui? Está expressando uma circunstância de
intensidade, né? Então ele estava meio triste, um pouco triste, é a intensidade com que ele estava triste. Então, olha só, achamos a resposta. Assinale a frase em que meio funciona como advérbio, a letra B. Palmas para quem acertou. Vamos ver por que essas não estão corretas. Descobri um meio de acertar. Meio quer dizer maneira de acertar. Parou no meio da rua, na metade da rua, olha só, numeral. Comprou 1,5 metros, ou seja, 1 metro e mais a metade desse metro. Tudo bem? Eu tenho o numeral. Então, a letra B é a única alternativa correta. Tudo bem, amores? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa correção. Vamos ver aqui. Agora, a gente vai ver a quarta questão. Vamos ver. Só não há advérbio em letra C, tá? Por quê? Aqui eu tenho advérbio de negação, aqui eu tenho advérbio de lugar, aqui eu tenho advérbio de dúvida, aqui eu tenho advérbio de tempo. Então, só não há advérbio na letra C. Tudo bem? Em todas as opções há 2 advérbios, exceto em uma. Então, olha só, em todas as opções há 2 advérbios, menos em uma, tá? Menos. Ele permaneceu muito calado. Vamos ver aqui? Aqui eu tenho um advérbio, certo? Olha só, em todas as opções há 2, menos em uma. Então, já sei que a letra A já é a correta, porque só tem uma. Amanhã não iremos. Olha aí, amanhã e não, então eu tenho 2 advérbios, então não pode ser a letra B. O menino ontem cantou desafinadamente. Eu tenho ontem, tenho desafinadamente, então não é. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Não é também. Ele falou calma e sabiamente. Olha, isso aqui, gente, é uma casca de banana. O que é casca de banana? Quando você tem uma questão que é, assim, você pode errar, existe grande possibilidade de errar. Por quê? Olhando assim, eu digo calma e sabiamente. Bom, só tem um advérbio, mas não é, tá, gente? Aqui, na verdade, quando é o seguinte, pela regra, quando você tem 2 advérbios de modo, no final de uma frase, seguido um do outro, você vai flexionar só o último, tá bom? O primeiro você deixa invariável, tá bom? Para não ficar calmamente, sabiamente, vai ficar uma eufonia meio estranha, né? Um som estranho. Então, esse mente também está se referindo a calma, é como se aqui fosse, é como não, aqui é um advérbio, calmamente e sabiamente, mas pela regra do português, você flexiona só o último, sendo que o primeiro também é advérbio, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham acertado essa aí, tá? Por isso que é importante fazer correção do exercício, porque são esses detalhes que a gente se depara e que não vem no assunto. Você aprende através do exercício, tá bom? Olha só, eu tenho aqui, classifique os advérbios das frases com sentido de tempo, modo e lugar, e diga qual palavra cada um deles está modificando. No Brasil, há muitos estudantes, eu já coloquei aqui, tá? Então, no Brasil, de lugar, está modificando o verbo haver. Em março, o site www.acessesaber.com.br terá mais atividades. Olha, em março, está modificando o verbo terá, tudo bem? E é de tempo. Março, em março é tempo. A vendedora ganhou dinheiro rapidamente. Rapidamente é um advérbio de modo. E está modificando o verbo ganhou. Tudo bem? As joias foram encontradas naquela casa. Naquela casa, lugar. Está modificando a locução adverbial foram encontradas. Certo? A Nete caminhava tranquilamente, o modo como ela caminhava tranquilamente. Então, eu tenho modo, está modificando o verbo caminhava.
O presidente esteve na Alemanha. Na Alemanha, lugar, certo? Na Alemanha, ele esteve. Então, está modificando o verbo esteve. Ontem, as ferramentas já estavam. Então, ontem e já está modificando o verbo estavam, sendo que ambos são advérbios de tempo, tanto ontem quanto já. Tudo bem? Nesta cidade há muitas árvores. Então, nesta cidade é uma locução adverbial de lugar. Eu coloquei aqui os advérbios, mas você já imagina também que são, eu estou me referindo às locuções, tá bom? Então, locuções, coloquem aí, tá bom? Então, as locuções adverbiais. Nesta cidade há muitas árvores, como eu já falei, então aqui eu tenho lugar e nesta cidade está modificando o verbo haver. Amanhã pretendo começar a ler um livro. Amanhã é advérbio de tempo que está modificando o verbo pretendo. Certo, gente? Anotem aí, tudo bem? Se precisar, para o vídeo, dá uma pausa, anota tudo, faz com calma, volta, certo? Estuda, assiste a aula novamente. Se você não assistiu, vai lá e assiste, tá certo? O importante é não perder tempo. Aproveitar bem esse tempo, tá? Já anotou aí? Muito bem, então vou passar aqui, tá bom? Posso passar? Muito bem. Então vamos lá. Agora vamos à sétima questão. Essa sétima questão é para você fazer o quê? Reconhecer e classificar os advérbios relacionando as colunas, tá? Vamos ver o advérbio de lugar. Eu tenho aqui, ó, número 1. Os estudantes falaram das férias no pátio. Então, no pátio é um lugar. Qual é a palavra que ele está modificando? É o falaram. Eles falaram no pátio. Falaram no pátio. Lembrando sempre, gente, o advérbio, ele só pode modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Ah, professora, mas vai ter um advérbio que vai modificar substantivo? Não, nunca, nunquinha, tá bom? Esqueçam, nunca vai modificar um substantivo. Ele pode até estar no lado de um substantivo, como aqui, ó. Porta agora, mas ele não está modificando o substantivo. Ele está modificando uma palavrinha que está bem distante dele, mas isso não vem ao caso, tá bom? Olha só. Então, no pátio, advérbio de lugar, está se referindo ao verbo falaram, está modificando. Agora, vamos ver um advérbio de tempo? Número 2, aqui. Fechou a porta agora. Olha só, gente. Esse agora é o tempo. Agora fechou. Agora fechou. Então, tem que se referir a um verbo aqui, porque porta é substantivo, tá bom? Então, aqui está se referindo ao verbo fechou. Tudo bem, gente? Ok. Então, um advérbio de modo. Vamos ver aqui? O aluno escreve bem. Olha só, o modo como ele escreve é bem, tá certo? Então, escreve bem. O modo como ele escreve. Está modificando o verbo escreve. Tudo bem? Finalidade é o para quê. Ele estudou para a prova. Olha só, para a prova, estudou para a prova. Então, para a prova é uma locução adverbial de finalidade. E ele está modificando, ela, né, a locução, está modificando o verbo estudou. Tudo bem? Não saiu cedo em razão da chuva, foi a causa pela qual ele não saiu cedo. Não saiu cedo em razão da chuva. Então, não foi cedo por causa da chuva, tá? Então, ele saiu tarde. Se ele não saiu cedo, ele saiu tarde, certo? Então, cedo em razão da chuva. Cedo em razão da chuva. Eu tenho aqui o número 5 que indica a causa. Em razão da chuva é a locução adverbial de causa. E cedo é o advérbio que ele está modificando. Tudo bem? Bom, gente, eu espero que vocês tenham acertado aí, tá? Eu vou
deixar um pouquinho aqui na tela para você anotar e fazer aqui as setinhas, tá? Tá? Tudo bem? Então vamos lá? Agora a gente vai só relembrar uma coisinha aqui embaixo, que o advérbio, ele é uma palavrinha, é uma classe de palavras, tanto o advérbio, a gente está se referindo ao advérbio, e a locução adverbial também, que serve para modificar o verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Tá bom, meus amores? Tudo bem? Então, eu espero que vocês estejam bem, que a gente possa se encontrar o mais breve possível e estudem, tá bom? E voltem esse vídeo para fazer a correção direitinho, assistam quantas vezes vocês precisarem, tá bom? E para terminar, tem um versículo que diz assim, olha, porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Então, Deus, ele cuida de nós, né? De pertinho ou de longe, tá certo? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima videoaula, tá bom? Abraços.